Olá, candidatos. Hoje a gente vai dar continuidade, mais uma correção, né? Este vídeo aqui, a gente vai fazer a correção a partir da questão 6 com esse texto, mais velho, poucos amigos. Caso você não tenha assistido a correção das questões anteriores, elas estão já gravadas aí, já estão no vídeo. Tem lá a playlist, Banca no CEP. Você pode procurar que você encontra nessa playlist aí, certo? Então, vamos fazer a leitura do texto para a gente responder a questão 6 adiante. Então, o título do texto já diz: Mais velho, poucos amigos. Então, olha só, este é uma indagação, né? Diz assim, mais velho, poucos amigos. Então, você já percebe, e eu quero que vocês percebam essa questão dessa indagação no título, porque quando vem uma indagação no título, provavelmente ele vai procurar responder essa pergunta do título dentro do texto. Então a gente já precisa ter esse direcionamento quando a gente for fazer a leitura do texto. E aí a gente já deve também responder, mesmo que a gente não tenha lido o texto ainda, mas a gente já pode até responder. Mais velho, poucos amigos? Será se quando eu vou ficando mais velho, eu vou fazendo uma seleção de amigos? Eu sim, você não, meus colegas talvez. Então, nós temos a nossa resposta, né? Mas o texto, né, tem a resposta. A gente vai sempre olhar para o texto para responder as questões. Então vamos lá, para o texto. Um curioso estudo divulgado na última semana mostrou que a redução do número de amigos com a idade, tão comum entre os humanos, pode não ser exclusiva da nossa espécie. Então, olha só, uma informação importante, ó, pode não ser exclusiva da nossa espécie. Aparentemente, macacos também passariam por processo semelhante em suas redes de contatos sociais, o que poderia sugerir um caráter evolutivo desse fenômeno. No trabalho desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa com Primatas de Guth, Alemanha, se identificou uma redução de GRUM, tempo dedicado ao cuidado com outros indivíduos, como limpar o pelo e catar piolhos. Quero chamar a atenção para essas expressões aqui, ó, que está em parênteses, aqui, ó, toda essa expressão aqui, ó, porque nessa prova a NUCEP não cobrou isso, né? A questão, qual a função desse trecho que está em parênteses, mas em outras provas ela costuma cobrar. Qual a função do parênteses no texto, certo? Então, aqui a função dele é justamente explicar o que vem ser redução de GRUM, certo? Então, olha só, o que é redução de GRUM? Ele explica, é o tempo dedicado ao cuidado com outros indivíduos, como limpar o pelo e catar piolhos. Então, aí ele fecha o parênteses depois da explicação. Então, a NUCEP ela gosta de fazer esse tipo de cobrança, embora nessa prova ela não fez. Continuando. Entre os macacos mais velhos da espécie Macacus sylvanus, além disso, eles praticavam GRUM em um número menor de amigos ou parentes. Fazer GRUM está para os macacos mais ou menos como o papo para nós. Da mesma forma que o carinho humano, ele parece provocar a liberação de endorfinas, gerando dessa forma sensações de bem-estar em homens como em outros animais. Na pesquisa, publicada pelo periódico New Scientist, os cientistas perceberam que macacos de 25 anos tiveram redução de até 30% do tempo de GRUM. Então, olha só, conforme, né, a idade, vai tendo uma redução aí desse tempo aqui, né, de dedicação ao cuidado com outros indivíduos. Quando comparado com adultos de 5 anos. Se esse fenômeno acontece em outros primatas, ele também pode ter chegado a nós ao longo do caminho de formação da nossa espécie. Se chegou, qual teria sido a vantagem evolutiva? Durante muito tempo se especulou, olha só, se especulou, né,
não é fato, né? Que esse encolhimento social, e aqui ele coloca encolhimento entre aspas, né? Para dizer que não está no sentido literal, né? No sentido denotativo da palavra. Encolhimento social em humano seria, na verdade, resultado de um processo de envelhecimento, em que depressão, morte de amigos, limitações físicas, vergonha da aparência e menos dinheiro poderia limitar as novas conexões. Então, olha só, limitar as novas conexões. Isso tudo aqui poderia limitar novas conexões, novas amizades. Pesquisando os idosos, entretanto, se percebeu que ter menos amigos era mais uma escolha pessoal. Então, olha só, aqui ele já praticamente responde, né? Lá o nosso título. Era mais uma escolha pessoal do que uma consequência do envelhecer. Uma linha de investigação explica que essa redução dos amigos seria, na verdade, uma seleção dos mais velhos de como usar o tempo. Outros especialistas, todavia, defendem a ideia de que os mais velhos teriam menos recursos e defesa para lidar com estresse e ameaças, e assim escolheria com mais cautela as pessoas com quem se sente mais seguro, os amigos, para passar seu tempo. Então, lido aí o texto, vamos para as questões. Né? A questão 6 diz assim: avalie as seguintes afirmações e assinale a alternativa correta. O item 1 diz: ao abordar o tema, o autor expõe dados comprovados que explicam de forma indiscutível o motivo que leva pessoas mais velhas a preferir diminuir os contatos sociais. Então, olha só, o erro aqui, de cara, está nessa palavra aqui, indiscutível, né? Então, olha só, por quê? Se você voltar ao texto, ele vem com várias informações, ele diz aqui, ó, todavia aqui, ó, todavia, contrapondo, outros especialistas, todavia, defendem a ideia de que, contrapondo o que outra linha, do que uma linha de investigação explica. Então, é algo que é discutível, né? E lá está dizendo indiscutível. Ó, durante muito tempo se especulou, então é algo também discutível. Então, a 1 está errada, né? O item 1 está errado. O item 2. O item 2 diz assim: a comparação do comportamento humano com o de uma espécie de macaco, conforme o texto, se justifica dentro de uma determinada teoria sobre a espécie humana. Se você observar, nesta 2 aqui, ela está correta. A 2, ela diz assim, ó, a comparação do comportamento humano com o de uma espécie de macaco, conforme o texto. Então, se você observar, ele faz uma comparação lá, né? Ele faz uma comparação com a espécie de macacos silvanos. Então, olha só, a comparação do comportamento humano com o de uma espécie de macaco, conforme o texto, se justifica dentro de uma determinada teoria sobre a espécie humana. Então, ele constrói esse texto fazendo essa comparação de comportamento com essa espécie, né, para justificar o porquê, né, as pessoas vão ficando mais velhas e vão ficando mais seletivas com relação à amizade. Então, o item 2 está correto. Aqui a gente já poderia, né, eliminar algumas. Quais a gente já poderia eliminar aqui? Vamos lá. Onde tem 2? Pode ser a letra A, letra B, a letra C não tem 2, a letra D não tem 2. Então já eliminava essas duas aí. Daria para eliminar mais uma, né? Onde tem 1 também, a 1 pode eliminar. Ficou entre B e E. Vamos lá, o item 3. O item 3 diz assim: de acordo com o exposto, não há um consenso entre os especialistas acerca dos fatores que influenciam a redução do número de amigos com o avanço da idade. É isso mesmo, né? Então, está correto aqui.
Mas por que está correto? Porque lá no texto ele diz, né, que não tem um consenso mesmo não. Ó, uma linha de investigação explica que essa redução dos amigos seria, na verdade, uma seleção dos mais velhos de como usar melhor o tempo. Outros especialistas, todavia, defendem a ideia, ou seja, não há um consenso entre os especialistas. Então, o 3 está correto. Então, aí já temos a nossa resposta, né? Letra B. E o item 4 está errado, né? Segundo o texto, a redução de amigos, à medida que avança na idade, traz problemas de saúde para os idosos. Nada disso, né? A questão 7. Durante muito tempo, se especulou que esse encolhimento social em humanos seria, na verdade, resultado de um processo de envelhecimento. A forma verbal destacada equivale semanticamente a, ou seja, ele quer saber o que é esse especulou. É criticou, estudou, imaginou, pesquisou, comprovou. Especulou, ou seja, é algo, entendeu? Da imaginação, né? Imaginou, ou seja, você trocar cada palavrinha dessa aqui, ó, durante muito tempo, se criticou que esse encolhimento não fica coerente, estudou, não fica coerente, agora imaginou, o texto fica coerente. Então, questão 7 aí é imaginou. Então, essa questão assim de vocabulário, você precisa fazer esse tipo de análise, você faz essas trocas, né? E aí vai vendo se está coerente ou não. Vamos para a questão 8. Questão 8 diz assim: assinale a alternativa em que se identifica a manifestação da subjetividade do autor, ou seja, uma opinião, né? Uma opinião do autor. Letra A diz assim: um curioso estudo divulgado na última semana. Não tem opinião, aqui é apenas uma informação que ele traz. Além disso, quando fala em subjetividade, o que a gente mais vai procurar são os adjetivos, né? Porque os adjetivos é que traz a questão da subjetividade. B. Além disso, eles praticavam groom em um número menor de amigos ou parentes. Observe que a gente não tem nem adjetivos aqui, né? Aliás, tem até um adjetivo aqui, mas ele não está caracterizando, assim, trazendo uma manifestação de subjetividade, uma opinião do autor, né? Letra C. Gerando dessa forma sensações de bem-estar, tanto em homens como em outros animais. D. Os cientistas perceberam que macacos de 25 anos tiveram redução de até aqui traz apenas a informação. E letra E. Se percebeu que ter menos amigos era muito mais uma escolha pessoal do que uma consequência de envelhecer. Qual dessas alternativas aí você coloca como correta aí? Qual dessas alternativas aí? Pensa aí. Se você observar, na letra A, ele diz assim, ó, um curioso estudo divulgado na última semana. Se você observar, um curioso estudo, essa palavra aqui, curioso, é a subjetividade do autor. Porque esse estudo pode ser curioso para mim, pode ser curioso para o autor, mas pode não ser curioso para você. Então, aí sim você consegue identificar essa manifestação de subjetividade, ou seja, a opinião do autor, certo? Nas demais, nenhuma outras você consegue observar essa opinião do autor. Vamos, mudei, peraí, só um instante. Vamos para a questão 9. A questão, vamos fazer assim, a questão seguinte, 9, 10, 11, 12, a gente vai trazer em outro vídeo, para o vídeo não ficar tão longo, certo? Se até aqui eu te ajudei, certo? Deixe o seu comentário aí, se inscreva no nosso canal, que é isso é, ajuda o nosso canal a crescer, certo? E aguarde o outro vídeo, certo?